André, o que é o Curatlon? Curatlon nada mais, nada menos é extraordinariamente uma maratona de cura. Uma maratona de cura, onde nós vamos, é um evento, é um curso. Mas o Curatlon mesmo, né? Eu chamo de Curatlon o evento, o curso inteiro, o curso prático de cura energética ao longo da semana. Mas o Curatlon, efetivamente, é o último dia. É o dia do envio desse amor incondicional, dessa energia de cura direto da fonte mais pura e divina, que é o Criador. Por que é uma maratona de cura? Olha só que interessante. O termo maratona veio, né? Maratona é uma modalidade esportiva. A maratona é uma prova de corrida de 42 quilômetros, 195 metros. Da onde surgiu? Olha que curioso, e a gente vai fazer esse link com o Curatlon. O termo maratona veio de uma lenda. Em Atenas estava em guerra, a Grécia, né? Estava em guerra. E aí tinha uma batalha sendo disputada numa cidade chamada Maratona. Quando a Grécia ganhou a guerra, um dos soldados saiu correndo até Atenas, capital da Grécia, até Atenas, para dar a boa nova que o exército ganhou, né? A Grécia ganhou. E a distância da cidade de Maratona até Atenas era 42 quilômetros. Diz a lenda que o soldado, depois dessa jornada exaustiva, bateu as botas, morreu, né? E aí surgiu o nome maratona. Mas o fato é, por que é uma maratona de cura? Olha só, curiosamente, apesar de ser uma modalidade esportiva e ser uma competição, todo mundo, ou a grande maioria das pessoas que correm uma maratona, a grande maioria das pessoas que não são profissionais, que não são atletas profissionais, que não estão na competição, é uma prova de superação, porque é uma longa distância. Então, o fato de você participar de uma maratona já é uma vitória. O fato de você chegar ao final de uma maratona é uma baita de uma vitória, não interessa. Então é uma competição com você mesmo, uma competição contra os seus limites. Então, e é uma competição onde existe muito mais cooperação, existe uma grande massa de pessoas envolvidas. Então é muito bacana isso, esse espírito esportivo, o verdadeiro espírito esportivo da cooperação, não da competição, é o espírito da autossuperação, né? Do buscar o melhor de cada um em grupo e confraternizando. E o Curatlon é isso. O Curatlon é cada um de nós, todos nós juntos, vamos percorrer uma longa jornada ao longo de uma semana, ao longo de segunda a domingo, em busca do quê? Em busca da cura. Em busca da cura dos nossos problemas, das nossas mazelas, das nossas feridas, da cura, seja física, emocional, mental e espiritual. E é isso que acontece. Então, ao longo do Curatlon, a gente prepara todos os participantes para a própria preparação para o último dia, que é o dia mais explosivo, é o dia em que a gente vai canalizar e vai concentrar toda a energia a partir do trabalho individual de cada um, mas somando, e não é uma somatória, é uma multiplicação de forças, a gente consegue causar um impacto num número gigantesco de pessoas. Então, por isso que é uma maratona de cura. Isso é o Curatlon, uma verdadeira maratona de cura. De onde surgiu a ideia do Curatlon? Curatlon surgiu de uma ideia. Eu lembro de ter assistido lido alguma coisa sobre um artigo sobre um tal de Maharishi Mahesh, né? Era um yogi da década de 60, que era guru dos Beatles. O Maharishi Mahesh, ele ensinava uma prática de meditação transcendental. E ele afirmava que se um número X de meditadores praticassem aquela meditação dele, um número 100 vezes maior do que o número de meditadores juntos seria impactado pelo trabalho deles, né? Só que tinham poucos meditadores na época e não foi comprovado isso. Só que, posteriormente, os cientistas
falaram, vamos testar isso, já temos bastante meditadores nos Estados Unidos, vamos testar. Pegaram 10, 100 meditadores e colocaram em cidades onde tinham até 10 mil habitantes, para verificar qual era o efeito. E, efetivamente, quando as pessoas colocavam os meditadores naquelas regiões, naquelas cidades, a cidade tinha queda no índice de criminalidade, tinha queda no índice de entradas em hospital, aumento do nível de felicidade, diminuição do nível de catástrofes, acidentes naturais, acidentes de carro. Ou seja, a economia melhorava quando os meditadores estavam lá em conjunto, meditando. E o que o meditador faz? Eles estavam meditando, elevando a frequência, o estado interno, se colocando no estado interno. Então, aquele conjunto de meditadores juntos, criando uma massa crítica, impactavam a cidade. Curiosamente, os cientistas descobriram que não era o Maharishi Mahesh estava errado. Não era 1% da população. Então, não preciso de 10 pessoas para impactar 1.000 pessoas. Eu preciso da raiz quadrada de 1% da população. Então, é muito menos. Aí eu pensei assim, caramba, peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Quantas pessoas tem no Brasil? 210 milhões de pessoas, mais ou menos. Quanto que é 1% disso? 2 milhões e 100 mil? Tá bom. Quanto que é a raiz quadrada de 2 milhões e 100 mil? 3.700 pessoas. É mais ou menos isso, 3.700 pessoas. Ou seja, eu falei, caramba, se a gente juntar 3.700 pessoas meditando, mas não meditando, mas usando o Energy Healing, usando essa prática de se conectar, e eu já vou falar o que é o Energy Healing, mas essa prática de se colocar num estado em conexão direta com o divino e pleno e transbordando o amor incondicional do Criador. Eu acredito, a minha convicção é que essa prática, a prática que a gente faz, o estado que a gente se coloca em conexão direta com o Criador, eu posso afirmar, eu não conheço a meditação transcendental do Maharishi Mahesh, mas eu diria que é tão eficaz quanto ou até mais forte. Mas eu não posso afirmar porque eu não conheço a outra. Mas eu falei assim, então a ideia veio, caramba, se eu colocar várias pessoas nesse estado, 3.700 pessoas, a gente impacta o Brasil. E para impactar o mundo, a humanidade, 7,2 bilhões de pessoas? Fiz a conta, 8.700, 8.300, 400 pessoas. Em torno de 8.000 pessoas. Falei, caramba, 8.000 pessoas, nós impactamos a humanidade inteira. Falei, pronto, nasceu o Curatlon. Aí, não, antes disso, o que aconteceu? Eu pensei assim, olha só, e se a gente pegar, juntar um grupo de pessoas e, em vez de ficar só meditando, canalizar toda essa energia, e essa energia focada na cura de uma pessoa só. E eu fiz isso efetivamente num curso presencial, na época, eu ensinei todos os meus alunos, tinha uns 20 alunos na sala, era uma turma avançada, e tinha uma aluna especialmente que estava com... assim, o médico falou, você está no cheque especial, as chances são, que a qualquer momento cortem teu crédito e acabou. Então a gente pegou e colocou ela no meio e eu ensinei todos os alunos, os 20 alunos a fazerem isso, a gente fez isso, e todos eles canalizando essa energia, direcionando para essa aluna, especificamente. E aí esse foi o princípio do Curatlon, foi essa experiência que eu fiz. A aluna está bem até hoje, está ótima. O médico falou assim, não sei o que aconteceu, mas aquelas coisas que os médicos coçam a cabeça e não sabem o que aconteceu. E daí a coisa foi expandindo. Eu falei, caramba, então vamos aumentar isso. Fiz um evento com 100 pessoas, canalizando um por um, depois com 200 pessoas, depois tinham 1.000 pessoas, e aí a coisa foi crescendo e crescendo e crescendo. Então, a ideia do Curatlon é essa, assim surgiu o Curatlon, canalizar toda essa energia para cura individual de cada pessoa, e aí expandindo e crescendo e crescendo e crescendo até atingir a humanidade. Mas o fato é que os efeitos dessa energia multiplicados, porque uma coisa é o André
mandando uma energia de cura, né? Mandando, se conectando com o Criador e mandando. Outra coisa, são 5.000 pessoas fazendo a mesma coisa. São 5.000 Andrés, né? O André se multiplicando, se replicando, criando multiplicadores dessa tecnologia e canalizando tudo isso para cada um dos indivíduos e depois expandindo para a família, para os ancestrais, para a cidade, para o estado, para o país, para a humanidade como um todo, para a galáxia, né? É muito incrível, fantástico, fenomenal tudo isso.